convívio e interação entre público e privado. E eu tenho a satisfação muito grande de apresentar a vocês o professor Paulo Elias, por mais e mais conhecido de todos nós. E após a apresentação do professor, teremos então um tempo de intercâmbio, perguntas e comentários. Por favor. Muito obrigado, Abel. Bom, para mim é uma felicidade muito grande estar hoje aqui, porque nós estamos entre amigos, né? Primeiro, esse trabalho de reconhecimento pelo trabalho importante, significativo do Observatório de Saúde, né? Segundo, a satisfação de estar aqui com a Abel, né? Que tem relevantes serviços para a saúde pública brasileira, né? E o professor Ézio Cordeiro, que é professor da minha geração, e não só um professor que ensinou, né? Mas ele é também um paradigma de comportamento, né? Para a nossa geração, E eu quero destacar que ele é pioneiro nos estudos sobre a relação privada no Brasil, né? É dele as primeiras investigações nos anos 80 sobre o complexo industrial da saúde. É uma satisfação muito grande estar aqui hoje. Ele também, né, como bom professor, ele já facilitou bastante o meu caminho e nós temos uma mesma perspectiva de abordagem. Então eu vou iniciar, eu tinha me preparado aqui, eu vou andar um pouquinho mais rápido para a gente ter um tempo para os debates que eu acho que é mais interessante. Então eu tinha me preparado para dizer o seguinte, que para abordar o tema é necessário pelo menos indicar alguns dos determinantes do atual sistema de saúde brasileiro a partir de seus pontos de inflexão. O professor Ézio já fez isso, né? Eu quero simplesmente retomar três aspectos que me interessam muito. Primeiro, dizer o seguinte, a tradição universal da participação privada no serviço de saúde. Isso não é novidade, né? As entidades religiosas nos hospitais, na Idade Média, né? E no caso brasileiro, a tradição das Santas Casas, né? A filantropia, que eram instituições privadas sem fins lucrativos, né? Portanto, elas trabalhavam na lógica da necessidade social do serviço. Isto em tempos idos, né? Então, a novidade não é a participação do setor privado, é como se dá esta participação e qual a dinâmica que está presente hoje no setor saúde, né? E aí, como o professor Ézio já disse, né, na década de 30 e 40, começa a se estruturar o sistema de saúde brasileiro, e eu quero chamar a atenção, né, que se dá com a entrada do Estado na assistência médica. A tradição brasileira era o Estado não estar presente na assistência médica, né? A filantropia que fazia isso, né? Não era o Estado. Então nós temos, com a entrada do Estado, os processos iniciais do quê? De assalariamento profissional, e aí especialmente o caso dos médicos, não é por nenhuma predileção, mas é pelo papel e pela dinâmica que a categoria tinha e terá, né, em tempos contemporâneos, nesta nova relação que se estabelece, essa nova mudança que tem do setor saúde, o médico acaba tendo, o profissional médico acaba tendo um papel muito importante, né, na mediação de determinados interesses. O segundo aspecto é, com a entrada do Estado, a mercantilização e o empresariamento do setor saúde.
né? Fenômeno também já bastante estudado. E nós temos um sistema de saúde de tipo previdenciário fundado no seguro social, como o professor Ezio já mostrou aqui. E aí é preciso ressaltar que nessa época o financiamento é majoritariamente público, para não dizer quase integralmente público, né? Coisa que vai se modificar também, como nós vamos vendo com o correr do tempo, né? E os próprios estatais, isso é muito importante, comandam a incorporação da tecnologia na ciência. A tecnologia também era uma tecnologia ainda bastante diminuta frente aos recursos que nós temos hoje, né? Mas quem comanda essa incorporação, quem dá a lógica da incorporação, são os próprios estatais, não é o setor privado, como vai acontecer a posteriori, né? Então nós temos a década dos 50 e 60, né, que já foi também bem apresentada aqui, eu vou pular, e nós vamos para a década de 70 e 80, que me interessa mais no sentido de preparar essa abordagem da situação atual, né, do mix público-privado. Então, nessa década, como já foi apresentado aqui pelo professor Ezio, você tem a consolidação do setor privado da saúde com a dominância de grandes hospitais filantrópicos nas capitais dos estados e grande crescimento das empresas médicas, principalmente na década de 80. Então é um fenômeno relativamente recente. A ampliação da rede estatal de serviços de saúde, principalmente à custa da rede básica de saúde municipal e de algumas unidades hospitalares municipais e estaduais. Então você tem uma expansão, né? Mas uma expansão curiosa, né? O setor privado se expande e se consolida muito mais nessa época. E você tem também uma crise econômica com os dois choques do petróleo, né? Isso aí, junto com essa crise econômica, você tem a terceira revolução industrial, com o advento da informática e da robótica, que vai produzir mudanças profundas no setor saúde no mundo. Então, o setor saúde é elevado à condição de setor de acumulação de capital, tendo à frente a indústria farmacêutica. Hoje o setor saúde é o terceiro segmento na composição do PIB mundial, atrás somente da indústria bélica e da indústria de energia. Todas as formas de energia, e aí esses dois setores, a depender das guerras, elas estão. O terceiro é o setor saúde, né? E é um setor muito contemporâneo em termos do processo produtivo, que trabalha basicamente com uma taxa de inovação muito grande, né? E tem essa incorporação altíssima de tecnologia, né? Então, essa é uma mudança fundamental. Essa mudança, ela vai replicar em todos os sistemas de saúde, em todos, né? E vai também alcançar as práticas profissionais e as dinâmicas. Então, são determinantes, vamos dizer assim, estruturais, que devem ser consolidados. Ao mesmo tempo, nós temos a constitucionalização, o que eu chamo da constitucionalização, ou seja, escrever na Constituição, o que não significa garantir na realidade, né? A constitucionalização da universalidade do sistema de saúde. E, ao mesmo tempo, nós temos a consolidação do sistema dual de saúde e excludente, né? Seletivo. Ele é dual e seletivo. E o setor privado filantrópico passa a ser o polo de incorporação de tecnologia. Não é mais o setor público o polo dinâmico de incorporação de tecnologia. Isso transfere para o setor privado, e para o setor privado, né, o setor privado filantrópico, que também tem lá suas nuances, né? Eu estou falando aqui da filantropia de alta tecnologia, né? Que é uma filantropia específica. A maior parte da filantropia
é de média e baixa tecnologia. Mas nós temos, né, unidades filantrópicas, principalmente nas capitais, que incorporam. E aí, essa relação, né, privado-privado, ela se estabelece também. Nós não temos tempo aqui, né, para mostrar como é que se dá essa aliança e como é que se dá a incorporação de tecnologia nesta aliança entre as indústrias e esta rede de grandes hospitais privados, né? Então nós temos um sistema de saúde dual, no qual nós temos os 3 setores da saúde. Olha o que resulta disso aqui, né? Um sistema de saúde dual. O sistema de saúde brasileiro, ele tem 2 segmentos, né? Ele tem um sistema público, que é o SUS, né, ou governamental, em que o acesso é desmercantilizado, e ele tem um sistema privado, né, que é... e tem um sistema privado, que é... cujo acesso é mercantilizado, né? Ou seja, é em troca do pagamento. E aí nós temos o quê? A primeira complexidade muito grande desse sistema. Vocês podem olhar aí, não está muito bom o slide, porque ele foi copiado e mudou aí, precisa mudar a cor, não é? Mas o que interessa é mostrar o seguinte: esse sistema, né, ele compartilha o quê? Os produtores de serviço. Isso acontece em outros sistemas de saúde? Acontece. Não é um problema só brasileiro, não é? Ele compartilha os produtores de saúde. Mas ele também compartilha os profissionais. Isto não acontece nos sistemas que compartilham os produtores de saúde. Ou seja, se você for olhar para outro sistema, sistema inglês, sistema canadense, quem trabalha no setor público só pode trabalhar no setor público. Quem trabalha no setor privado só trabalha no setor privado. Disso resulta praticamente é impossível você regular um sistema em que você tem esses 2 tipos de compartilhamento. É praticamente impossível, porque a quantidade de variáveis e de injunções são infinitas, não é? E você tem uma dificuldade muito grande de regular um sistema dessa forma, né? Ademais disso, você tem aí 3 segmentos atuando: um segmento privado, lucrativo e filantrópico, né? Um setor de cooperativa. Mas a lógica de funcionamento, apesar do segmento lucrativo, a maior parte dele ser um segmento filantrópico, né? A lógica na oferta de serviço, eu estou dizendo, a lógica de funcionamento não é a lógica filantrópica, é a lógica lucrativa. Mesmo na filantropia, mesmo na cooperativa, que são formas, né? São formas, digamos assim, não capitalistas de produção, né? Mas a lógica do sistema é dada pelo seu menor segmento. E você tem essa atuação, o que torna isso também muito complexo do ponto de vista da regulação. E além disso, você tem um setor público com a seguinte característica: no Brasil, a chamada atenção básica ou atenção primária é governamental, e o setor secundário e terciário é predominantemente privado. Se vocês olharem outros sistemas universais de saúde, vocês não vão enxergar essa lógica, vocês vão enxergar o contrário. A atenção básica é privada, não é? E o segmento hospitalar de alta tecnologia, ele é governamental ou ele é público, né? De esfera filantrópico, mas, né, de comunidade, de instituições de comunidade, ou seja, ele não é lucrativo, não é? Então, isso atrapalha, isso também é um problema sério
nós temos aqui, né? E aí você tem um terceiro e último aspecto que eu quero chamar a atenção, que é a base social desse sistema constitucionalizado universalmente. É uma base social sem poder de vocalização política. Quem dá sustentação para o SUS é uma base social sem poder de vocalização política, uma vez que as camadas médias e os trabalhadores mais qualificados estão vinculados ao sistema supletivo. E os sistemas universais do mundo, o eixo deles, eles têm basicamente dois eixos, né? É o quê? Classe média e trabalhadores. Pode olhar no mundo inteiro. E a articulação com o complexo industrial da saúde. Uma articulação virtuosa socialmente com o complexo industrial da saúde. No Brasil, o nosso sistema não tem nem uma coisa e nem a outra coisa, né? Por isso que eu digo que ele é constitucionalizado. Então veja, os desafios são imensos. Vou rapidamente tentar falar da relação público-privado na descentralização da saúde, né? A descentralização da saúde em nosso meio se dá por vários ciclos. O atual configura a regionalização do sistema de saúde por meio do Pacto pela Saúde. E o mais central aí é o Pacto de Gestão. Caracteriza-se pelo reequilíbrio entre as esferas municipais e estadual de governo, com a estruturação de conselhos gestores regionais como instância de negociação política, visando a integração de serviços de saúde na ótica regional. Variados são os constrangimentos para se atingir esses objetivos, dos quais destacamos o de interesse para esse seminário, que é a influência decisiva do mix público-privado na conformação da dinâmica regional de saúde. Ele é muito mais importante do que ele parece, né? E ele é solenemente desconsiderado, né, pela esfera pública, pelos gestores. O relato breve de uma investigação de um grupo de pesquisa com a participação do CEALAG da Faculdade de Medicina da USP, serão apresentados alguns achados dessa investigação que chama o Pacto pela Saúde e a Gestão Regional em São Paulo, fatores intervenientes e reorientação da política da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. E é coordenado pelo professor Nelson Ibanez, esse consórcio, não é? Da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, e é financiado pela FAPESP, é um projeto do PPSUS que já teve a sua fase 1 terminada e submeteu a fase 2, estamos esperando o resultado desta avaliação. O estudo se justifica em São Paulo por ser o estado com maior taxa de cobertura de planos privados de saúde e que concentra o maior percentual de operadoras de planos de saúde. No estado de São Paulo, o poder do setor privado em organizar e regular a saúde é imenso e faz frente aos dos gestores do SUS. Engana-se quem pensa que esse poder não é importante. E ele não é nem incomodado desse ponto de vista, porque ele nem está na agenda. Portanto, ele não chega a ser nem incomodado, né? Se assim o é, como incorporar o setor privado aos espaços de discussão da saúde no estado de São Paulo? Trata-se de lidar com a diversidade de instâncias e instituições e com a heterogeneidade de agentes e interesses que atuam direta ou indiretamente na saúde. Nesses termos, a construção de regiões de saúde será muito diferente se levado em consideração o mix público-privado a partir da identificação do que nós chamamos nessa pesquisa Complexo Regional da Saúde, que é a estrutura, as instituições e os atores públicos e privados presentes. E aqui, no estado de São Paulo, esse complexo deve considerar o quê? No caso particular, as cooperativas médicas, as instituições filantrópicas, a medicina de grupo, a CIB, os CGRs, não é?
as DRS, o consórcio de saúde, os consórcios de saúde, as universidades e os hospitais universitários e os prestadores públicos de saúde. Também há que se adotar uma nova noção sobre o território, a partir das contribuições do professor Milton Santos, ou seja, território usado ou território ocupado, isto é, a dinâmica socioespacial que incorpora as relações entre saúde e território, incluindo as relações entre saúde e economia. Não é? Para você começar a olhar região, porque a região ela precisa ter algum aspecto, eu não quero desenvolver muito, de identidade, senão ela é uma região completamente artificial, né? Diferente. Lá na Espanha, ninguém se diz espanhol, se diz catalão. Então, né, quando você desenha ali o território, já está dado essa identidade. Aqui no Brasil não é assim, não é? E muito menos no estado de São Paulo. Ninguém se diz da Baixada Santista, ele se diz paulista, né? Ninguém se diz, né, de Araçatuba, ele se diz paulista, nem da região oeste, não fala assim. Então, qual é o fator de identidade? Isso tem que ser buscado, não é? O estudo do mix público-privado em regiões do estado de São Paulo indicou 3 regiões para ser executado a partir de elementos fornecidos por investigação anterior realizada pelo CEALAG, lá da Faculdade da Santa Casa, não é? Ribeirão Preto, São José dos Campos e São Caetano do Sul. E aqui também há uma dinâmica econômica. Quer dizer, Ribeirão Preto, o que é? Agroindústria. Né? Importante. São Caetano do Sul, o que é? Tem um grande IDH, né? Maior IDH do Brasil, é uma região industrial com algumas características específicas. E São José dos Campos é industrialização pesada, de ponta, aeronáutica. Quer dizer, esse também é o horizonte, é o olhar desse tipo de estudo. Eu vou apresentar a síntese dos resultados muito brevemente, para terminar já, para nós darmos tempo para o debate. Então, em São Caetano, o que apareceu? O SUS é independente do sistema complementar. Formalmente, eles não conversam. Informalmente, conversam muito. Né? Você tem lá uma operadora, um hospital próprio. E tem a predominância de um hospital privado, mais uma operadora fora do município, que atua lá. E uma operadora nacional com planos privados coletivos articulado à grande atividade econômica regional, sem rede de prestadores do município de São Caetano. É por isso que a cobertura dos sistemas suplementares de São Caetano é maior do que a população. Não é? Porque tem muita gente que está coberta, a lógica de cobertura é do setor, e ali entram operadoras nacionais, coisa que não acontece em outras regiões aqui do estado. Ali as operadoras nacionais estão presentes. Né? Em Ribeirão Preto, você tem o SUS mais filantrópico. Filantropia é prestadora do SUS e é prestadora também, entendeu? Do privado. Né? Você tem um sistema Unimed importante e tem uma operadora, um hospital próprio, né? Que é a Santa Casa. E você tem um plano privado coletivo colado em grande atividade econômica regional, que é uma operadora que trabalha com esta indústria, né? Com esta agroindústria. Ela fecha todo o setor dessa agroindústria, é ela que é a prestadora para esse setor da agroindústria. E a alta complexidade é ofertada pelo SUS, pelo Hospital Universitário do SUS. Então, nós temos elementos, né, que demonstram, e eu não tenho tempo de apresentar aqui, que as operadoras levam em conta a capacidade do SUS para fazer o seu planejamento, enquanto o SUS não leva em conta essas operadoras na hora de trabalhar. Elas levam em conta na distribuição, no mix, elas levam em conta para fazer o seu planejamento. E o SUS recebe, sem saber de nenhuma forma de onde vem isso, como é que vem, quanto vem, e elas passam em nome do quê? De que a saúde é direito de todos, dever do Estado, e muitas vezes, como já foi dito aqui, quem faz essa escolha é o usuário. Ele faz o mix.
né, ele vai aonde lhe interessa, onde ele busca, onde ele tem resolvido o seu problema da melhor forma. Não é? Então, nós quisemos identificar fortalezas de fragilidade do setor público e do setor privado. A identificação das lógicas regionais a partir das relações entre setor público, setor privado regional e setor privado nacional. Isso conforme possibilidades distintas de regionalização. Não é? Nessas relações entre o público e o privado, combinações são possíveis considerando a existência de um forte ou fraco público ou um forte ou fraco privado, regional e nacional. Né? Isso aí é que vai conformar dinâmicas distintas de utilização. E eu estou falando essa dinâmica porque isso tem a ver com quem vai predominar. Se é o sistema universal de acesso, qual que é a lógica que predomina? Se é do sistema universal de acesso desmercantilizado ou não. Ou se é a lógica, né, de um sistema mercantilizado, ainda que exista tudo isso. Né? Então está dito aqui, né? Essas combinações podem preponderar a lógica mercantil ou a lógica pública da saúde. Né? Direito universal com planejamento obrigatório, que deve servir como indicativo para o privado. Entendeu? Quem que vai dar dinâmica aí? Bom, para terminar, né? Desafios para a regulação. Brevemente aqui. Nesses desafios para a regulação desse complexo sistema de saúde, nós precisamos pensar em breves antecedentes que o professor Écio já apresentou aqui. Né? O primeiro deles é que a regulamentação do segmento privado, ele se dá sob a ótica predominantemente do consumidor. Na hora que foi ser regulamentado, o Estado brasileiro, não é o governo, o Estado brasileiro regulamentou isso da ótica do consumidor. Isso é importante, mas não é suficiente, porque o SUS ficou de fora, como se ele não existisse. E ele existia, certo? E ele existia. Você teve a criação da ANS na perspectiva de agência reguladora do mercado, preço, qualidade, que faz parte desse sistema de agências reguladoras de um certo olhar. Isso é um problema estrutural. Isso não tem a ver com as pessoas que estão na ANS, não tem nada a ver com isso. Né? O Estado brasileiro conformou desta forma. Não temos tempo aqui, mas é a lógica. A lógica de criação da ANS é a mesma lógica de criação da Anatel e de outras agências. Não é? E aí, nós estamos falando do segmento de saúde, que é diferente desses outros. Cada um tem suas particularidades. Né? Mas a saúde tem as suas também, que não tem. E aí, né, você tem alguns dos desafios. O objetivo da regulação. Qual é o objetivo? Você faz regulação, mas qual que é o objetivo? É a mercantilização ou a desmercantilização do acesso. Isto não depende da ANS. Não depende apenas da ANS. Ela pode fazer muito pouco. Por melhor sejam as pessoas que estejam lá, na minha visão. Mas principalmente da ação clara do Estado e particularmente do Ministério da Saúde, como o professor Écio apresentou aqui. Né? Qual é a política de regulação? A política de regulação é para o mercado ou você tem uma política de regulação integrada do sistema de saúde brasileiro? Com qual objetivo? Porque a regulação não quer dizer nada. Eu quero saber a regulação para quê? Para quem? Para quê? Não é? Então, a política de saúde, o Ministério da Saúde, a ANS, tem que ter uma atividade complementar, e eu diria, na nossa linguagem biológica, simbiótica. Simbiótica na linguagem estritamente biológica. Que é promover a convergência dos dois segmentos, do segmento público e do segmento privado, ao tempo em que incentiva a desmercantilização do acesso, ou seja, sob a ótica do Sistema Universal de Saúde. É promover a articulação, mas claramente qual é a lógica? Né?
Porque essa articulação já existe, isso não é novidade também. O problema é qual é a lógica que vai imperar nessa regulação, nessa articulação. Daí a necessidade da regulação. Né? Qual a base social para essa intervenção firme do Estado? Né? Aí é que começa a pergunta. Quer dizer, os trabalhadores mais classificados e a classe média está resolvendo, entre aspas, o problema dele no suplementar. Não está nem um pouco preocupado, vamos falar português claro, com o SUS. Nem centrais sindicais, nem ninguém. É para consumo externo, é para constar. Né? Que nem o parlamentar que vai lá fazer um discurso lá no parlamento para a base dele. Mas aquilo é uma coisa que é para constar. Mas cadê as ações concretas em relação? As ações concretas estão sempre na outra direção, né? Apesar do discurso. Então fica se fazendo um discurso aqui. Né? As características do SUS, né, são essas: o financiamento da saúde, nós vimos isso, né, se retira 20 bilhões do setor saúde, com essa conversa da CPMF, e ninguém fala nada, não é? Quando entra aí a contribuição social para a saúde, há uma grita de novo. Quer dizer, toda essa articulação diz que aqui gasta muito, etc. e tal, e esquece de ver que aqui é um sistema universal, e que para nós termos um sistema universal, nós temos que triplicar o gasto público e privado para começar a conversa, porque quem tem sistema universal gasta, no mínimo, $2.000 per capita ano, gasto público e privado, com o dólar corrigido. E nós gastamos 770. E isso não vai acontecer de um ano para o outro, mas precisa ter um planejamento e precisa ter um debate. Senão, que história é essa que está lá na Constituição isso e você não tem os meios? Né? Você não tem os meios. Então, a ANS é refém dessa grande fragilidade e resulta em inúmeras tensões em relação a isso, porque se cobra da ANS aquilo que estruturalmente ela não pode, não deve fazer. A ANS não é determinante, ela é muito mais determinada que determinante ainda que ela possa determinar para um determinado, digamos assim, né, para um determinado patamar dessa regulação. Mas esta, de interesse mais geral da sociedade brasileira, não é ela que vai fazer. Ela vai obedecer. E aí começam tensões de toda ordem. Nós vemos nos jornais o tempo inteiro isso, né? Por uma incompreensão dos problemas estruturais que nós temos aqui. Esses não são tocados, esses não são apontados. E aí começam a aparecer os bodes expiatórios. O último deles é a nomeação aí de novos diretores para a ANS. Né? Como se o problema principal fosse esse, e não esse debate aqui. Né? O que a ANS deve fazer? Porque é óbvio que se o que a ANS for fazer diz respeito a outra coisa, já está dado qual é o perfil de quem tem que ir para lá. Se não está dado esse perfil, é porque não está claro, ou melhor, está claro de outra forma o que as pessoas vão fazer lá. Né? Então, a estrutura, né, atual da ANS e a necessidade do seu reaparelhamento ou aparelhamento, né, para dar sentido a uma regulação na construção do Sistema Universal de Saúde, não é meramente uma tarefa de governo, mas sim uma tarefa da sociedade brasileira e especialmente da sua elite política para, como afirma, e eu tomo emprestado as palavras do professor Marco Aurélio Nogueira, superar a dificuldade quase crônica que a elite política brasileira tem de governar de modo republicano, ou seja, fazendo com que o interesse público prevaleça democraticamente sobre os interesses privados, sejam esses interesses os do dinheiro, os do voto ou os das corporações. Sem virtude pública constituída e sedimentada na sociedade e na cultura política, o Brasil cresce com dificuldades
para se aprumar em termos democráticos e republicanos, e acrescento eu, cuja expressão maior na saúde é representada por esse sistema dual e seletivo em benefício das camadas sociais melhor aquinhoadas. Então esse que eu acho que é o debate, essa que eu acho que é a questão que está posta, que vai muito além do que aparentemente a incidência do debate tem contemplado, pelo menos de forma mais ampla. Obrigado.